Eu estou pensando, num documentário que foi editado recentemente no Brasil, que chama Videogramas de uma Revolução, da Videofilmes, Nicolas Sexu, o rei do comunismo, né? Nesse filme do Harun Farouk e do André Yuji, o que eles fazem é mostrar, então o que eu estou falando é como essas linhas, como chegou hoje, é mostrar a queda de um imperador, de um ditador, um ditador, um estadista de esquerda, com as imagens no último discurso dele, quando a pressão popular fez com que ele realmente caísse, não tinha mais jeito dele voltar. E todo mundo estava gravando. Então o que ele faz? Ele brinca com a transmissão da televisão, e ele joga a transmissão da televisão, o silêncio da televisão, como a televisão desvia a câmera para mostrar ao mundo e como a população resistente está filmando. Quer dizer, o nosso repertório audiovisual hoje é o que uma cameretazinha boba de celular ou de máquina fotográfica, a gente tem uma quantidade de registros do mundo, sabe? E aí já não é mais, você fala, que gesto é esse? Por isso que quando eu penso assim, então tá, acabei de falar de telefone celular, né? Então a gente está pensando, a imagem que ela vem de uma comunicação que no primeiro momento era única e exclusivamente oral, sabe? Servia para, então hoje em dia não, você tem a imagem, você tem esse aparelho, né? O iPod é um exemplo disso, outro dia numa palestra, o pessoal estava comentando, onde você tem todas as mídias ali. No iPod você tem câmera, você tem máquina fotográfica, você tem telefone, você tem televisão, você tem a internet. Hoje em dia você tem um aparelhinho e todos esses mídias produzindo imagens. E tem um outro lado também que a gente pode pensar desse mundo de imagens, que são essas imagens, né, que até agora a gente falou de imagens, que estão no mundo, a gente pega, você faz a imagem. E tem também esse outro tipo de imagem, tem no mundo, estão dentro da gente, né, com as câmeras que entram, saem, ou com os equipamentos que atravessam a gente, fazem a gente virar uma imagem, né, o mundo é todo, né, tem um apelo visual muito forte, como as imagens que elas são resultado 01, né, que você vai no computador e você não tem nem mais uma referência, são mas objetos 3D, que a referência ela é mental. Tá? Então você fala, não tem referência, claro que tem, né? Como a gente pensa no mundo, então na hora de você fazer aquele desenho, o fractal não, ele consegue ser um aleatório, mas o aleatório também é criado, o homem tem uma relação com o nosso mundo, mas o grau de organicidade dele é menor, então a gente percebe algumas repetições. Então, digamos assim, falar em uma linha é difícil por isso, porque eu acho que todas as áreas, em tese, a gente pensar no entretenimento, então tá, você tem uma pesquisa que foi voltada para isso, mas essa pesquisa muitas vezes, essas super lentes que estão no entretenimento, como o Poverini fala, elas foram desenvolvidas algumas vezes para a guerra, né? Então a guerra que fez desenvolver uma super lente para lá de cima do avião você conseguir ver o que tem lá embaixo, né? Ou uma super lente ou um dispositivo de guardar a imagem pensado para as imagens que a gente está para pesquisa que você está fazendo ao captar uma imagem que vem da Lua, ou produzir uma imagem de outros planetas. Quer dizer, você tem uma interligação de diversas áreas e ao longo de toda a história do audiovisual, o audiovisual, o entretenimento, ele está muito colado com a pesquisa científica, né? A gente sabe, a câmera fotográfica, cinematográfica, quer dizer, ela é muito resultado de um estudo do corpo, do movimento. Então, se eu queria estudar o movimento, então vamos fazer um tiro para ver como é que o movimento acontece. E aos poucos isso vira uma máquina que é cinema. É o nome que eles davam para esses gadgets do final do século XIX, início do século XX, que chamam brinquedos filosóficos, sabe? Que assim, um movimentinho, sabe? Então é muito legal esse nome, porque é isso mesmo, você fala, né? Até hoje a gente pega uma criancinha, é claro que as criancinhas já fazem pose, né? Mas você pega uma criancinha e pega uma imagem e faz aquelas imagens que voam, né? Uma gaiolinha e um passarinho e bate, e aí a retina coloca o passarinho dentro da gaiola, ainda tem uma surpresa, que bonito, sabe? A descoberta de como o movimento ele pode inventar as coisas, né? Então, meu ver, tem essas linhas todas, sabe? A gente pode falar linhas de fuga que elas se encontram nos produtos, né? Então elas se encontram num trabalho desse. Um trabalho desse, você tem a câmera doméstica. Agora, por que vira um trabalho no documentário pauleira? Porque você tem o Harun Farouk,
que pega, que é um super documentarista que vai ter esperteza de pegar esse material todo e falar, não, aí vamos reconstruir o acontecimento a partir de um outro lugar, né? De um outro lugar, está todo mundo no mesmo lugar físico, está todo mundo no mesmo acontecimento, mas a câmera apontada para lugares. Aí você vê como que a notícia é produzida, como que os eventos são produzidos, né? E por aí vai.